Olha, a gente fala agora de racismo nos estádios. Na semana passada teve mais um caso, viu? Contra um jogador de futebol do Palmeiras. Foi em Montevidéu, no Uruguai, no estádio Parque Central. Pela Copa Libertadores da América, o Nacional venceu o Palmeiras por 1-0. Só que durante a partida, gente, um torcedor local lá do Uruguai cometeu um ato racista contra o jogador Gabriel Jesus, que você vê aí. Ele acabou sendo flagrado imitando um macaco durante o jogo, né, diante do jogador Gabriel. Você sabe como é que terminou esse caso? O torcedor racista ele precisou pagar a multa de $10 mil. Isso é cerca aí de 37 mil reais. Olha, durante esse campeonato catarinense, inclusive, a OAB está promovendo uma campanha de conscientização sobre o assunto e a gente vai conversar agora, então, com o Dr. Fábio Dias, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Santa Catarina. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Marta. Obrigada, doutor, pela sua presença. É chocante que nos dias de hoje ainda seja necessária uma campanha dessas, né? Alertar para simplesmente respeitar as outras pessoas, doutor. Infelizmente é lamentável, né, um acontecimento desse em pleno século XXI, né, com tanta evolução, com a globalização, com os meios de comunicação, né, nos trazendo informações a toda hora. E também a questão da humanidade, né? De tratar o ser humano, né? Assim como nós somos, como iguais. Isso é o que deve prevalecer sempre. Né? Aqui em Santa Catarina, especialmente com toda a miscigenação que a gente tem, muitas colonizações, né, diferentes aqui no mesmo estado, como é que é essa realidade? Infelizmente também aqui ainda existe, assim como no Brasil todo e no mundo todo, né? Porque às vezes é difícil flagrar isso, né? Às vezes acontece, diante dos olhos de muitas pessoas, mas isso não foi comprovado, né? Nesse caso, o que acontece? Quando ocorre dentro de um estádio de futebol, o atleta ou o dirigente ou o torcedor tem que ser identificado imediatamente. Né? O árbitro tem a obrigação de colocar na súmula esse ato para que posteriormente seja levado a julgamento de acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê inclusive uma pena de uma multa de R$100 a R$100 mil, assim como a suspensão, ou seja, a perda do mando de campo pelo time da onde o estádio é o time que é dono do estádio, que é o proprietário do estádio. De repente, então, a penalidade é parecida com essa do Uruguai, né? Que o torcedor racista teve que pagar aí $10 mil, no caso. Provavelmente. Doutor, quando a gente vê, né, e conversa sobre isso, violência e racismo em estádio de futebol, muitas vezes a gente percebe que o torcedor ele se sente muito protegido. Tem tanta gente aqui que ninguém vai ver o que eu estou fazendo. E cada vez mais as câmeras ou as outras pessoas estão atentas a esse tipo de ato, né? Está cada vez mais fácil de se comprovar isso. Né? Correto, Marta. É uma colocação muito propícia a sua, né? O porquê que nós escolhemos, né? Nós, que eu digo, nós, né? Comissão de Igualdade Racial da OAB, com os nossos parceiros, né? Que são a Federação Catarinense, o Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes, a Associação Catarinense de Clubes Profissionais e mais a CAERT. Por que nós escolhemos o espaço desportivo para debater o assunto? Porque o espaço desportivo, principalmente falando no estádio de futebol, é onde as pessoas afloram com maior naturalidade os seus pensamentos, os seus sentimentos, aquilo que está, digamos assim, intrínseco dentro de si, que numa sociedade normal, no dia a dia da pessoa, a pessoa mantém velado, né? Então, essa foi a forma que nós encontramos, né, de trabalharmos esse assunto com as famílias hoje que vão nos estádios de uma forma mais aberta, de uma forma, digamos assim, que não seja velada, como ela é feita hoje, a discriminação racial hoje no nosso país. E justo no futebol, né, que é uma área tão bonita aí da nossa sociedade, é para ser um espetáculo de beleza e tudo mais, e que, na verdade, as pessoas às vezes aproveitam esse espaço para fazer o que não se deve, né? Para desrespeitar as outras pessoas. O senhor tem a camiseta aí da campanha, nós que gostaríamos de presenteá-la, né? Vamos com a camiseta, né, da nossa campanha, juntamente com os nossos parceiros. Cartão vermelho para o racismo, né? Muito bem. E até o fim do Campeonato Catarinense? Isso, até o fim do campeonato nós vamos estar com várias ações publicitárias, com palestras nos clubes para os atletas de base, assim como para as torcidas organizadas, né? Falando do racismo e desmistificando esse assunto que por muitas vezes e por muito tempo ficou jogado para debaixo do tapete. Muito bem, que bom que vocês estão se ocupando, então, desse assunto que é tão sério, né, e tão importante para a gente. Então, a partir de agora, segue a campanha até o dia 8 de maio. Até o dia 8 de maio, e nós contamos, obviamente, com vocês, e gostaríamos de agradecer a oportunidade, porque vocês, da mídia, têm um grande poder de mudar o pensamento das pessoas, e é isso que nós almejamos, que nós desejamos. Até, inclusive, apesar de ser advogado, eu sou um grande defensor da educação.
né? A educação, tanto a educação informal, que é aquela dos pais em casa, quanto a educação formal, tem um potencial enorme de nós desmistificarmos e mudarmos esse pensamento que já está enraizado, infelizmente, em algumas pessoas. Mas para isso existe o trabalho de vocês. Vocês estão conversando, inclusive, com torcidas organizadas, né? Os próprios clubes estão ficando atentos a isso, né? Sim, sim. Inclusive, né, nós já levamos algumas sugestões, né, aos clubes, né, que seria de incluir no próprio estatuto do clube uma penalização a esse torcedor. Né? Assim como existe a penalização do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que também, né, obviamente, engloba o torcedor, seria aí os clubes comprometendo mais ainda contra essa discriminação. Certo. Seria importante os clubes estar comprometidos.